Véspera de jogo contra o Flamengo e teve cobrança lá no CT do Corinthians. O presidente Osmar Stabile deu um esculacho no técnico Dorival Júnior e no Marcelo Paz. Eu vou explicar para vocês agora o que aconteceu. O presidente perdeu a linha, acabou a paz com os caras, principalmente com o técnico, que amanhã tem um jogo decisivo para ele contra o Flamengo. E aí, meu irmão, o que já não era bom piorou de vez. Eu vou explicar agora para vocês o que tá acontecendo nesse sabadão, notícias importantes aí do Coringão. E sobre o Arthur Cabral novamente, o porquê o Marcelo Paz tomou um esculacho. Foi cair na pilinha do Dorival? Ah, meu amigo, se eu fosse você, eu pegaria a minha malinha e voltaria pro Fortaleza, porque você está sem moral e sem prestígio nenhum no CT. Você achou que você ia vir, que ia conseguir fazer o trabalho, que não ia ter interferência? Hoje, todas as decisões que o Marcelo Paz toma, a maioria é reprovada pela diretoria. Então, pra que contrataram esse cara? A gente vai explicar tudo isso agora pra vocês. E antes de mais nada, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma informação do Coringão. E desde já, deixa seu like nesse sabadão aí para fortalecer e ajudar a entrega dos nossos vídeos a tantos e tantos outros corintianos. Fechou? Super importante um like. Para você não vale nada, pra gente vale muita coisa. Então, quem não deixou, já deixa o like nesse vídeo, fechou? Vambora aí falar o que tá acontecendo lá no CT do Corinthians neste sabadão. Olha, conversei agora há pouco por telefone com uma pessoa importante do futebol do Corinthians e falou: Edu, acabou a paciência com o Marcelo Paz e o Dorival tomou um esculacho. Vamos começar falando do Dorival Júnior. Por que ele tomou um esculacho? Porque nos últimos jogos do Corinthians, o Dorival constantemente tem vindo a público para falar: se não estiver satisfeito com o meu trabalho, me manda embora. Se o Corinthians achar que tem que me mandar embora, eu sei o caminho de casa. Ah, o Corinthians, eu preciso de reforços. Eu preciso de não sei o quê. Ah, a questão do André, ele bateu de frente. Ali do André eu não vou nem discutir, porque o Dorival fez certinho. Você entendeu? Os caras queriam vender o André a qualquer preço. O Dorival foi muito bem nessa questão do André. Só que daí em diante a parada desandou. E aí ele começou a atacar. E o Corinthians está louco para mandar o Dorival embora, só que o Corinthians não tem 8 milhões de reais para pagar a multa dele. E aí eu falei para essa pessoa hoje: cara, já que vocês querem tanto mandar o Dorival embora, parcela a multa com o cara. Não precisa ficar esperando os 8 milhões à vista para pagar o cara. Parcela com o cara, irmão, e manda o cara embora. E aí essa pessoa falou pra mim que o presidente do Corinthians já está de saco cheio e que esse dinheiro vai ser conseguido aí de alguma forma e eles vão mandar o Dorival embora. Eu tenho certeza que dependendo do jogo amanhã contra o Flamengo, se o Corinthians amanhã tomar um ataque aí de 3-4, ele vai cair, o Corinthians vai arrumar esse dinheiro e vai mandar o Dorival Júnior embora. Então hoje no CT, o presidente falou pra ele: acabou. Você não vai mais ficar vindo na entrevista coletiva para falar de jogador. Você não vai mais vir na entrevista coletiva para ficar falando se a diretoria não quiser para te mandar embora. Se você estiver insatisfeito no Corinthians, então você peça a rescisão. E aí foi uma discussão assim. O Dorival, na verdade, nem discutiu. Segundo essa pessoa, falou que ele baixou as orelhas de burro e ouviu o que o presidente tinha para falar. Falou: acabou, chega dessa coletiva, chega dessas entrevistas. Não quero mais você falando de jogador, porque o Corinthians não vai contratar mais ninguém nessa janela. Estamos acordados? E aí o Dorival, com as orelhas de burro, abaixou a cabeça e falou: ok, engoliu a seco. Bate de frente, Dorival. Pede as contas agora. Você não é o cara que gosta de falar tudo nas coletivas? Fala do esporro que você tomou hoje também, amanhã, após o jogo contra o Flamengo, beleza? E aí o Marcelo Paz, o que aconteceu com o Marcelo Paz? Ficou forçando o Arthur Cabral no Corinthians. Não, que é um belo jogador, que a gente vai negociar. E o presidente falou: não vou contratar o Arthur Cabral. 1.200.000, não vou pagar. Se o Botafogo quiser emprestá-lo até o final do ano
pagando metade dos salários dele, a gente pode conversar. Porque aí o Corinthians ainda pagaria 600 mil e mesmo assim o presidente falou, é muito caro, não vou pagar esses valores. Então o Botafogo teria que arcar com mais de 50% para ceder ele pro Corinthians. E o Botafogo disse que não vai fazer isso. E o Corinthians também não vai pagar. E aí no vídeo de ontem eu já tinha falado, e antes de ontem também eu tinha falado, que esse jogador não iria vir pro Corinthians. E aí tem algumas páginas aí na mídia falando que o Arthur Cabral está em negociação avançada com o Corinthians. Não é verdade. Então a informação que eu tenho é que o Arthur Cabral não vai jogar no Corinthians e que o presidente Osmar Stabile já falou, fechou a janela, não temos dinheiro para contratar ninguém. A hora que entrar o dinheiro é para pagar a multa do Dorival para mandá-lo embora. E o Corinthians agora tem aí o Tadjeres para acertar a questão do Rodrigo Garro, tem outras prioridades também. Então o Corinthians não irá contratar mais ninguém, a não ser que apareça uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de alguém vir de graça pro Corinthians. Aí o Corinthians vai aceitar, mas o Corinthians tirar dinheiro do bolso para ir contratar Arthur Cabral, para ir contratar não sei mais quem, não tem mais contratação. Essa foi a informação que eu recebi nesse sábado. Acabou. O português claro lá foi falado. Não pede mais jogador, não fale mais de jogador, porque nós não vamos contratar. E o Marcelo Paz fez o quê? Abaixou as orelhas de burro e ficou quieto. Marcelo Paz, posso falar uma coisa pra você? Pega sua malinha e volta pro Fortaleza, mano. De verdade, você pediu o Rony, a diretoria não te ouviu. Graças a Deus. Você queria lá o Alisson junto com o Dorival. Graças a Deus a diretoria não te ouviu. Você queria agora o Arthur Cabral. Graças a Deus a diretoria não te ouviu. Você queria o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Mesmo com o ombro machucado, o Stabile falou pra você, não vou contratar. Então, ou seja, irmão, você é um fantoche. Você está aí para cumprir ordens. Faça isso. Pega um cafezinho para mim. Vai lá no CT. Vê se tá tudo bem. Vê se os jogadores precisam de pomada. Vê se tem curativo lá. Vê se tem esparadrapo. É isso. Você é o moleque de recado. É isso que você é, meu irmão. Porque diretor de futebol, você não manda em porra nenhuma. Então cria vergonha na sua cara, pega a sua malinha e vai embora, porque você não deu certo no Corinthians e você não tem prestígio nenhum. Porque se o presidente chega em mim e eu sou o executivo de futebol e o cara fala, para de ficar pedindo jogador porque eu não vou trazer, irmão, fala assim, ó, me desculpa, eu vim aqui, achei que era pra fazer um trabalho, tô tentando, não tô conseguindo, tudo que eu peço vocês falam não, então ó, pegando minha malinha e tô indo embora. Mas ele não tem vergonha na cara, o Didi Mocó. E aí ele vai continuar lá, ô da Piscite, ô da Poltrona, eu quero não sei quem, pelo amor de Deus, pega a sua malinha, ó, e volta pra Fortaleza, porque no Corinthians você não deu certo, desprestigiado, Marcelo Paz e Dorival tomando esculacho. Deixa seu like, segue a Voz das Arquibancadas, ativa o sininho e amanhã tem Corinthians e Flamengo. Se perder, vai ser na goela, cambada de vagabundo, ganham milhões e não entregam nada. Fora todo mundo, quem não tá satisfeito pega a mala e vai embora do Corinthians, seus preguiçosos. E o Memphis foi convocado pra seleção e vai desfalcar o Corinthians. Vai desfalcar o Corinthians, mas ele desfalca desde quando ele chegou, irmão. Então assim, nenhuma novidade. E o Alan amanhã tá fora. O Corinthians teria que pagar 2 milhões pra ele jogar. E ele não vai jogar e o Corinthians não vai pagar. Que por sinal foi uma péssima contratação, 900 mil reais pra essa pereba jogar, só faltava o Corinthians pagar 2 milhões. Tá de sacanagem, né? Enfim, amanhã tem Corinthians e Flamengo, a gente volta no pós-jogo pra gente falar e ainda ver se o Dorival vai ser técnico do Corinthians. Grande abraço a todos, tamo junto, bom final de semana, vai Corinthians! E Marcelo Paz, o da Poltrona, o da Opicite, pega a sua malinha, ó, e volta pro Fortaleza.